Olá, pessoal, estamos de volta. Então, Miguel Shibani. Sim, senhor. Essa briga que estão falando de divisão do país em nordestinos e o Sulista, sul-sudeste. Aquela guerra de secessão americana. Aquilo vai acontecer. O país nosso é um país livre, o pessoal da democracia. O que está acontecendo é o seguinte, que o pessoal quer dizer que o Nordeste que votou contra o Bolsonaro a favor do Lula. Wagner, eu não acredito nisso aí. Como aqui em Avaré também falaram que elegeram um político aqui que foi a periferia. E você pega o Maneco Dionísio, a Freia e o Coronel João Cruz, é o centro de Avaré, é os antigos que votaram. Então tirou aquela ideia de periferia. Que, hoje eu vi uma repórter dizendo, você viu que o Lula ganhou na maior cidade do Brasil, né? Na cidade de São Paulo, foi o Lula que teve o maior número de votos. Agora me conta para mim, então, por que houve essa disparidade entre o voto no Tarcísio e o voto no Bolsonaro? Mesma coisa do Zema, lá em Minas. Mesma coisa. Mas o Zema, ele não conseguiu nem unir os prefeitos para favor de Bolsonaro. Nada. Não conseguiu. Agora, essa não, mas ele manifestação do conseguiu Nordeste virar agora dizendo que no, 4%. Viu? Muito pouco. Tá? viu? Mas conseguiu. Essa manifestação do Nordeste agora dizendo que lá não votaram no Lula. Não. Recife, outra cidade. Então o Lá Júnior sempre teve foi. lá e Sim, viu, né? tá, mano, foi na Bahia, que o Bahia... É a mesma coisa de Roraima. Por que o Roraima, então, não foi favorável ao O PT é tão forte na Bahia que o ACM perdeu a eleição pro Jerônimo lá. Mas eu acho que era um cara desconhecido. que o Bolsonaro perdeu a eleição na Bahia. Mas Ele teve 70% de voto, né, Foi. na Bahia. O E foi a mesma coisa, o ACM Neto não conseguiu transferir Não os votos conseguiu. para ele. Mas vocês não acham que não é questão da divisão? Vamos falar em termos de PIB, né? O Nordeste representa hoje 14% do nosso público, entre 14% e 15% do nosso PIB. Tá indo pro Google também agora? Não, isso aí Não, é a informação que eu não. tenho. Só sabe dessas coisas, não. Tá indo pro Google também. Não foi no Google, Né, no Wagner? Guguinho. Não, quero ver onde você vai chegar com Não, esse não. raciocínio. Só para... Aquele velho raciocínio de 70. Não é raciocínio. Se vocês deixarem eu concluir... Vai. Eita, Ditador, tá agora você também virou ditador? exacerbando, Ou né? o criador de Saci? aí. Quer tirar do grupo, tira. Não, Vê se você consegue fazer um raciocínio. não. Não, Agora eu fui ofendido. Eu sempre defendi você, mas agora tá eu fui difícil. ofendido. Não, agora falando sério. Vai gente. lá. O Nordeste representa entre 14% e 15% do nosso PIB e o resto do país representa 85%. A minha pergunta é o seguinte, para vocês que são advogados, juristas, vocês não respondem, agora eu quero que você responda. Não teria que, como a gente fazer um equilíbrio melhor, por exemplo, não é justo o Acre ter 3 representantes no Senado e São Paulo, que tem não sei quantos milhões de pessoas a mais, ter só 3 Não, representantes eu acho também? muito simples a resposta. Posso responder? Pode. Muito simples. É só fazer a reforma política, nós readequamos tudo isso. Bem simples. Agora, Porque não é Faz a justo. reforma política. Porque aí ficaria mais ou menos que nem nos Estados Unidos. É pelo número de delegados, né? mas sabe Então, qual a justificativa? Porque não passa, Desigualdade nunca social. vai passar uma reforma nesse sentido. Porque eles alegam eles estão- que eles têm maioria no Congresso, desde o início da nossa E tem federação. desigualdade também. Sempre eles tiveram maioria no Congresso, e aí eles alegam o seguinte: nós temos aqui no Sul o poder econômico, o poder político tem que ficar na mão deles. Isso é uma história que tem mais de 100 anos. mas aí que tá, não era hora de virar o jogo, tentar Mas fazer quem o que pode poder virar o jogo? econômico. Mas eu acho, mas De aí... jeito, Toninho. É o Congresso Reforma que vira o política. jogo. Não, mas aí a Mas de desigualdade... jeito, Toninho. a Congresso. depois a Aí desigualdade. entramos no Nestlé, né? Não, dá desigualdade depois. É? A Depois história vira da galinha e desigualdade. o ovo. Há uma desigualdade social muito grande depois, Muito mano. grande. Tem que muito ser assim grande. para poder dar um Não, interesse. aí você pode. Teoricamente- Não, desculpa, você pode fazer Não. leis de incentivos. Teoricamente eu concordo com o Toninho. Só na teoria também. Eu também concordo. É, só na teoria. Porque na prática eu concordo com você. Dá desigualdade. Porque dá uma desigualdade social. Não, porque eu não acho justo o peso de um Estado que tem 1,5 milhão de habitantes ser o No mesmo. Senado, aquele Randolph se elegeu com quantos votos? É. E veja, pega um senador aqui, o astronauta nosso que foi eleito. Teve que ter 10 milhões, pô. Entendeu? Então, essa disparidade existe, e há muito tempo existe, e acho que vai mais umas 2 gerações para pergunto, mudar. também Porque a diga geração pra que mim. está hoje lá aprendeu a jogar dessa forma, não vai querer mudar. Você acha que vai ter alguma retaliação contra Minas Gerais, contra São Paulo, Nada, para Santa nada. Catarina? Não vai ter e não pode ter, né? Não tem nada. Miguel, já dizia o poeta, não existe puta virgem na zona. Ou seja, passada a eleição, fica todo mundo aí gritando, se matando, perdendo amizade, isso, aquilo. Eles estão se acertando tudo lá. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Ó, teve Estamos um. conversando. Teve um cara aí que fez uma analogia parecida com essa aí, e a Polícia Federal foi lá e teve que dar tiro nos caras. Então, eu acho.
Professor Júnior, e em relação à intervenção federal, que tem uns babaca falando aí? Um grande equívoco, eu infelizmente tem amigos nossos aí defendendo essa pauta, eu acho um grande equívoco, porque seria um retrocesso a nível mundial para o Brasil ter uma intervenção militar. E os militares não querem. Mas na não minha opinião, tá eles na nem Constituição cogitam isso isso. Não Eu é acho que constitucional? seria tão absurdo quanto implantar Total o comunismo. 142. Ou Mais ou alguma menos a mesma É coisa. o mesmo absurdo Seria uma que ditadura você tanto quanto, né? é você O que plantar nós o temos comunismo. hoje é intervenção, não é intervenção militar, é intervenção prevista lá no artigo 34 da Constituição Federal, onde a União pode interferir nos estados, os estados podem interferir no município, desde que haja algum desarranjo econômico, de ordem judicial. Tá. Por exemplo, a União pode interferir, lembra que os estados lá do sul queriam separar a federação? Aí a União pode ir lá, tirar os governadores, isso, aquilo, intervir lá. A intervenção que teve no Rio de Janeiro, que na verdade não foi uma intervenção no Rio de Janeiro. Foi uma ajuda, né? Porque quando há intervenção, intervém em todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário. Lá nem no executivo eles Não, foi intervieram, ajuda militar só para na cada- segurança pública. Então foi um arremedo de intervenção. Mas, Wagner- Então a nossa Constituição Federal, ela não fala de intervenção. Quando fala do artigo 142 da Constituição Federal, ela fala da formação e como é feito o poder militar. Mas não, aonde que fala que quando há um desequilíbrio de um dos poderes, a Força Armada pode entrar? Em nenhum lugar. Isso aí seria o poder moderador que não existe mais. existe. Isso existia no Império. Quem exercia o poder moderador era o imperador. Então quem fala orienta que esse as pessoal Forças na rua? Armadas têm o poder moderador está equivocado, não conhece nada da Constituição. Cacô, pega a Constituição para nós. Não aquela existe azul o poder ali, ó. moderador no Brasil hoje. As Forças Armadas Essa não pequena aí, são ó. poder moderador. Do lado. Se houver Mais uma mais convulsão uma. social, Aí. eles podem entrar para garantir a lei e a ordem. Que lei? Isso aqui, ó, Constituição. E a ordem? Na ponta do fuzil. Então, a lei está aqui e a ordem é a ponta do fuzil. Se a coisa começar a sair do controle, eles entram para garantir a lei e a E ordem. você vê tanto jurista aí falando um monte de bobagem É para uma turma opinião, inteira. né, Miguel? Opinião tem para todo gosto, né? Ô, Júnior, que nem nariz isso. algumas coisas saíram um pouco da nossa Constituição, né? A Alguns interpretação são fato. dela, né? Algumas coisas são fato, né? Porque o direito não é matemática, Toninho. por exemplo, a O direito censura. não é matemática, mas o direito não é matemática. É, eu sei, mas É a uma censura- Vamos falar do Existiu. 152, Soninho? As Forças Armadas, constituindo pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica, são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina. Falando só das Forças Armadas. Sob a autoridade suprema do Presidente da República. O chefe das Forças Armadas é o Presidente da República. Para que serve? A defesa da pátria. Defesa da pátria, qual que é a nossa pátria? Brasil em relação à Argentina, em relação ao Uruguai, em relação aos Estados Unidos. Essa é a função das Forças Armadas. A garantia dos poderes constitucionais, executivo, legislativo e judiciário, por iniciativa de qualquer desses da lei e da ordem. Ou seja, qualquer um desses poderes, executivo, legislativo e judiciário, pode pedir a intervenção das Forças Armadas, mas para quê? Por exemplo, vamos lá. Se tivesse nesse exato momento continuado os bloqueios aí e começasse a faltar coisa, a coisa começasse a complicar E a polícia não dá conta. e a polícia não dá conta. Primeiro você tem que utilizar a polícia. Não dando conta a polícia, você daí, na hierarquia, você pode requisitar as Forças Armadas para quê? Não para entrar no poder, é para colocar ordem, para tirar esse pessoal da estrada e estabelecer ordem. Em momento algum, a Constituição fala em intervenção federal. Intervenção federal nesse estilo. O único caso de intervenção federal que é previsto na Constituição está lá no artigo 34 da Constituição. E é a regra, ó a regra do 34. A União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para, veja bem, a União não vai intervir nos estados, de jeito nenhum. Ela só excepcionalmente manter a integridade nacional, que é aquele caso da separação lá de baixo, repelir invasão estrangeira de um país no outro, por termo a grave comprometimento da ordem pública. Mas não é intervenção, é a União intervindo nos estados, se o estado não der conta. Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes da unidade da federação. E aí ele vem lá
reorganizar as finanças e assim por diante. Em momento algum a Constituição fala dessa intervenção que é falada. Não existe isso. O que vocês acham daquela reunião que teve no Palácio lá do Alvorada, lá entre o Bolsonaro e o STF? Qual o motivo? Aquilo foi por causa de igual os ânimos. Aquilo lá foi para vamos parar com tudo, vamos dar uma sossegada e deixar o barco tocar. Porque todo mundo perde se tiver uma convulsão social. Todo mundo. Todos nós perdemos, a indústria perde. Todo mundo perde. Se tiver uma convulsão social, ninguém ganha. Só o anarquista que ganha. Tanto que não dá para entender. Eu não consigo entender. O Júnior falou, nossos amigos, respeito cada um que pensa dessa forma, lógico que eu respeito, mas eu não consigo entender pedir intervenção militar no país. Eu não consigo. Não. Seria um retrocesso muito grande. Mas não vai acontecer. Os militares não vão pegar esse abacaxi, não querem saber disso e vão garantir o quê? A lei e a ordem. Onde está a lei? Aqui, ó. Onde está a ordem? No cano do fuzil. Aí se descumpriu. Né? Descumpriu a lei, não dá. Por exemplo, o Bolsonaro, por exemplo, digamos que no atual momento, esquece a política aí, começasse aí aquela greve dos caminhoneiros por querer o combustível, baixar o combustível. Primeiro, o Estado tem a força dele, tem a Polícia Militar, que a Polícia Militar é uma extensão das Forças Armadas. Então a Polícia Militar agiria para desbloquear as estradas. Digamos que a PM estivesse em conluio com os manifestantes. Os manifestantes. E não ia. Então daí pega as Forças Armadas, tira a PM e intervém. Mas isso é exceção. Isso, na verdade, intervenção nos modos do 34 aqui, falam que é aquela que aconteceu no Rio de Janeiro. Mas não é. No Rio de Janeiro aconteceu um arremedo de intervenção, porque só foi numa secretaria de Estado. Aquela que o governo do Rio pediu, né? Sim, sim. O único caso que era para ter uma intervenção, até tem um livro muito interessante, fala, que era o caso do Espírito Santo. Na época do presidente da República era o Fernando Henrique Cardoso. Os 3 poderes estavam comprometidos, Executivo, Legislativo e Judiciário. Tem um livro, que eu não lembro o nome agora, e não houve intervenção porque era momento de eleição. Viu, Miguel? Nós temos que tomar cuidado. A aula que o Wagner deu para nós aí, a gente tem que analisar com muita frieza, porque tem muita bobagem rodando nos grupos da rede social. Muita mentira, muita truncagem, deliberada ou não, mas tem muita mentira, muita bobagem. Essa questão do quarto poder, de ser o poder eu vi um negócio no WhatsApp que eu fiquei impressionado. Não, o cara filmando, mostrando o Congresso Nacional com a bandeira, mostrando o Palácio com a bandeira e o STF vermelho. É outubro rosa, cara. E o nego leva aquilo pro lado do comunismo. Não na verdade ele mudou a cor ali, né? Tava vermelho mesmo, mas é rosa. É rosa. Que conforme você mexe na lente, aí o carro manja, né? Dá pra mudar a cor, né? E outra coisa, essa história que o Brasil, com o PT no poder, vai virar uma Venezuela, isso é tudo conversa, não existe isso. Eu acho que o povo brasileiro escolheu alguém, né, talvez equivocadamente, pelo passado dele. Uma pessoa que tem um passado, né, que é complicado, um passado que não recomendaria. Mas esse é um fato. Mas que pela forma que saiu a candidatura dele, que o povo não aceita, Júnior. Foi feito uma gambiarra, né? Que é muito importante. No passado, bem no passado, na época de 64, isso, aquilo, nós tínhamos um negócio que nós chamávamos temos ainda, soberania. Nós temos um Estado soberano, isso, aquilo, em relação a todos os outros. Hoje nós temos soberania? Temos, mas mitigada. Por quê? Há uma globalização. Hoje você não, é mais ou menos assim, você tem a sua fábrica lá. Ninguém vive sozinho, né, pai? Não vive sozinho. Você precisa do serviço. Nós precisamos do outro. Alguém precisa consumir. Outro país. Alguém precisa consumir. Disso. Alguém pode falar assim: Toninho, você não quer fornecer, tal. Então, gente, não leva lá pro Toninho. Quebra o Toninho. Hoje ninguém vive sozinho com esse mundo globalizado. Então, essa história de entrar um sujeito que vai fazer, não vai fazer nada. Hoje está tudo globalizado. E outra, o que levou então a Argentina a sair com... Está na situação que está hoje? A Argentina está quebrada há 20 anos, há mais de 20 anos, Miguel. A Venezuela está na sanhaca. Mas a Venezuela é o país mais rico do mundo, cara. Era, há muitos anos. Mas é exatamente o que eu estava falando. O que eu estava falando. 30 anos atrás. Mas, ô Júnior, é o que eu falei. Entrou, mas em conluio com o poder
judiciário e com o poder legislativo. E isso houve, quando o Chaves entrou, ele tirou todo mundo que era contra ele e colocou só a turma dele, o judiciário e mas olha o como é poder. que assusta um Para pouco. dar uma legitimidade Olha ao que como é que estava assusta fazendo. um pouquinho. Você viu a última lei do proposta do Barroso aí? Criar uma comissão para propriedade. analisar a Essa é propriedade lá, grave. as ocupações. Isso é grave, cara. Mas o que ele. Não é por isso que eu estou falando para vocês. Isso que o Barroso acabou de falar está aqui no artigo 5º da Constituição. Ele não criou nada. Uma comissão vai analisar se o cara. A propriedade é social. Está aqui. Na Função Constituição social de da propriedade, 88, Miguel. já foi colocado. Está aqui na Constituição. Simplesmente o que ele está dizendo o problema é a forma de falar. É como foi proibido naquele momento entrada de celular na votação. Todo mundo caiu de pau no Xandão, não é? Isso, não foi o Xandão que criou, já tinha uma lei lá atrás, só mandou aplicar. Então, a função social da propriedade aí, ela está prevista na Constituição. E você quer ver uma coisa, como existe um negócio aqui em Avaré? Vou falar de Avaré, mas existe em vários lugares que aplica essa questão da função social da propriedade. No tocante ao IPTU, existe um negócio chamado progressividade. Tá. Se o cidadão não dá função social para aquela propriedade, as alíquotas vão subindo até chegar a 100%, ele perde a propriedade. Isso é alguma coisa de comunista? Nada. Isso está aqui na Constituição. É o que o Wagner falou, é a maneira de falar. Às vezes o ministro falou com uma linguagem que dá a impressão que é uma coisa e na verdade está aqui. Depois fala Constituição Democrática da República Federativa do Brasil. Pessoal, o prazo já deu, não é? Pessoal, nós estamos encerrando, então está muito interessante, gostoso o bate-papo, mas voltaremos numa próxima. Até mais.